Tudo bem com os senhores? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tripé da recuperação, dentro do contexto dos 12 passos e, na verdade, se referindo aos 3 primeiros passos. Sou Alexandre Adinho. Fala, Alexandre. Eu aprendi isso em clínica quando o professor estava dando aula. 3 primeiros passos, tirar minha obsessão pela droga. Talvez eu aprenda, comece a internalizar aquilo seguindo o primeiro, segundo, terceiro, mas a questão é que eu torne todos eles parte da minha vida e comece a aplicar isso no meu cotidiano de forma intuitiva, sem estar me preocupando, isso é terceiro passo, isso é sexto passo, isso se torne parte de mim. Eu nunca tinha ouvido esse termo, desobsessores. Os 3 primeiros passos são desobsessores, mas eu concordo em termos técnicos. Não só a minha obsessão, minha compulsão em relação à substância, mas quando eu penso nesse tipo de obsessão e a libertação que esse tripé me causa, eu penso muito no triângulo da auto-obsessão, que é a auto-obsessão, que é a obsessão por mim mesmo. Então, realmente, é uma percepção muito interessante, onde eu vou deslocar aquela visão que me aprisiona no tempo. Os 3 primeiros passos vai permitir que eu me desloque para aquilo. E realmente, a partir do 4º, 5º, 6º e assim por diante, eu começo a perceber que eu me direciono mais para fora, onde eu começo a externalizar quem eu sou, contar a minha história, compartilhar isso. Depois trabalho defeitos de caráter, trabalho reparações, trabalho meu contato consciente com Deus, minha auto-observação e, por fim, minha capacidade de transmitir essa mensagem que eu só a tenho depois que eu a pratico. A ideia de transmitir a mensagem que o 12º passo traz não é o simples fato de eu conhecer o livro azul, e sim a experiência de vida que eu tenho, e de demonstrar como é que aquilo realmente é aplicável. Então vamos falar dos 3 primeiros passos, trazendo um pouco da literatura de Narcóticos Anônimos, mas também fundamentando eles em conhecimentos das nossas ciências e tudo mais. Primeiro passo. Admitimos que éramos importantes perante a nossa dicção, que essas vidas tinham se controlado e incontroláveis. Então, o primeiro contato que eu tenho em relação à minha doença envolve uma boa porção de negação. E aí que o primeiro passo entra de uma forma bastante cirúrgica nesse sentido da psicologia, onde eu preciso admitir. E admitir é eu derrubar um monte de barreiras que eu tenho, eu protejo o meu uso, eu justifico o meu uso, eu nego o meu problema, eu culpo pessoas, eu culpo a minha história. Então o primeiro passo ele vai ser um presente que os adictos, nessa construção literária que é Narcóticos Anônimos, acabam percebendo a mesma coisa que a psicologia percebeu. O meu primeiro contato com a minha doença envolve uma boa dose de eu negá-la. Então, eu admito a minha impotência e admito o meu descontrole e minha desgovernança sobre a minha vida. Que cada passo ele vai preparando a pessoa para o seguinte. Demonstra assim, um conhecimento bastante profundo da doença. Não é uma sugestão de alguns passos ao acaso. Não, parece que cada um vem no momento certo para ir preparando a pessoa para entrar num processo de recuperação. E para estar num processo de recuperação, não só para entrar. Quando eu trabalho o primeiro passo, quando a gente pega o guia de passos lá de Narcóticos Anônimos, eu vou observar que o trabalho do primeiro passo remete muito ao que eu fiz. É uma observação de quem eu sou. E esse quem eu sou é um eu que eu vinha ignorando. É aquele eu que a minha capacidade, funcionamento seletivo, que é aquela questão, eu priorizo só aquilo que eu quero ver. E esse eu não é eu consciente, tá, gente? É esse eu natural. Ele vai olhar só para aquilo que é bom para ele. É o prazer da droga, a rodinha de amigos, a noitada, a mentira, enfim, toda aquela parte que envolve adrenalina, que envolve aquele gosto que eu tenho pela droga, aquela parte gostosa. E aí eu ignoro toda a dor, todo o sofrimento que eu passei, que eu fiz passar. Eu simplesmente vou ignorando, aí começo a trabalhar os passos, aí eu dou de cara com um monte de questões que vai fundamentalmente fazer o quê? Vai pegar e falar, você é assim. Essa imagem que você tem de você, ela é falsa. Por quê? Como é que faz isso? A proposta do primeiro passo vai envolver muito eu relembrar histórias de perda, de vergonha, de sofrimento. Vão perceber que ela envolve relatos de momentos de vergonha que eu passei, momentos de irresponsabilidade que eu cometi. E assim, tudo isso vai mostrando para mim o quê? Que eu, o contexto da minha doença, ele é muito maior do que só aquela visão de prazer que eu sinto. E vai adiando a minha admissão. E vai fazendo com que eu esteja tão preso àquela imagem
legal, gostosa que eu tenho do uso, que faz com que eu não enxergue todo o outro lado. O lado de destruição, dor e sofrimento é pequeno para eu não enxergar? Por que eu não enxergo? Esse eu que nega tudo isso, ele faz isso de forma consciente? Eu estou vendo aquilo, eu vejo o meu compromisso, eu vejo a droga e eu vejo eu deixando o meu compromisso, eu vejo eu indo para a droga. Ainda que eu seja um espectador disso, não quer dizer que todos os mecanismos que ocasionam isso sejam a consciência. Uma perda da identidade. Quando eu penso em identidade, eu penso naquilo que me diz que eu sou eu. E o que me diz que eu sou eu são os meus relacionamentos com a minha família, o meu trabalho, os meus valores, a minha rotina, a casa para onde eu volto, as aptidões, memórias, histórias que eu possuo. Tudo isso vai dizendo que eu sou eu e isso vai construindo uma identidade. Aí a hora que eu pego tudo isso e direciono para a droga, para esse comportamento obsessivo compulsivo, realmente é uma perda de identidade. Eu continuo sendo o Leandro, meu RG continua sendo aquele número, eu continuo morando na mesma casa. Então, assim, muita coisa de fachada, muita coisa que ocorre na superfície, né, naquilo que é visível, realmente dá uma aparência de que eu continuo sendo o mesmo. No entanto, basta um olharzinho um pouquinho mais profundo para perceber que aquela identidade já não existe mais. Quando eu percebo que esse descontrole ocorre na minha vida a ponto de diluir quem eu sou, a ponto de todos os meus valores não conseguirem fluir de dentro de mim, é aí então que eu venho admitir essa impotência. É quando eu percebo, quando não tenho mais como justificar aquilo. E às vezes isso demora muito tempo, para muitas pessoas é um processo lento demais que vai levar ela a muita dor e sofrimento desnecessário, porque ela poderia interromper isso antes. Mas desnecessário até que ponto? Se é isso que depois vai trazer a consciência para ela de que ela não tem controle, que ela é impotente perante a adicção, que é impotente perante a droga, e que é impotente... Ingovernabilidade, né? Se são essas experiências, então não posso chamar de desnecessário. Então o primeiro passo, gente, eu vejo como uma oportunidade única de eu olhar para mim, de eu me perceber, de eu ampliar essa consciência que foi diminuída pela minha doença. O comportamento adictivo, ele consegue se prolongar tanto que eu já não consigo chamar isso de impulso. No entanto, ele é tão condicionado quanto o impulso. Né? Então é um comportamento programado. Cara, não é diferente para ninguém. Achar como ter a droga, ou seja, recurso, dinheiro, buscar a droga, achar um mocó para usar, terminar de usar, ficar triste ou ter mais recurso para usar. É padrão, não é? É igualzinho, é condicionado, mas não é um impulso, é algo de longa duração. Então é mais uma prisão emocional do que um impulso propriamente dito, mas tem característica de impulso. O impulso que é justamente aquela coisa que me impulsiona a cometer a maior parte dos meus erros, eu tenho uma coisa que consegue manter essa característica a longo prazo. Então é um impulso prolongado. Vamos colocar assim? Talvez seja só uma forma interessante de colocar, né? Um impulso prolongado, ou seja, tem características impulsivas, mas de longa duração, então imagina o poder destrutivo disso. Só que quando eu admito tudo isso, olho para quem eu sou e preciso tirar isso da minha vida, eu removo tudo isso da minha vida, sobra o quê? Sobra um vazio. Toda a minha vida orbitava em torno da droga, em torno da minha doença. Todos os meus comportamentos eram condicionados em relação a isso. Se eu conseguia trabalhar, até a minha rotina de trabalho, ela era compartilhada com o meu uso. Se eu conseguia namorar, se eu conseguia estar casado, tudo isso tinha droga, né? Tinha esses comportamentos permeando em alguma parte. Só que assim, a maioria de nós já percebeu que a droga, apesar de aparecer em momentos pingados ali no começo, ela começa a se expandir. E ela começa a invadir o momento onde eu deveria estar trabalhando, ela começa a invadir o momento onde eu deveria estar com a minha família, até que tudo isso some. E a droga se torna ela única, a única atração da minha vida, a única responsabilidade que eu tenho em relação à minha vida é conseguir recursos, lugares e meios para obter a minha droga. Então, a hora que eu tiro isso da minha vida, sobra o quê? Uma necessidade de pôr alguma coisa no lugar. E aí que entra o segundo passo, que vai dizer o quê? Devemos acreditar que um poder maior que nós poderia devolver-nos a sanidade. Aí eu gosto de pensar isso daí de uma forma bastante interessante. Esse azinho, né, por ser craseado,
sugere o quê? Eu sou devolvido à sanidade. Então a sanidade ela sugere o quê nesse contexto? Sugere exatamente o contrário do egocentrismo, que é o aspecto espiritual da minha doença. Então eu sou retirado de um isolamento egocêntrico através da crença em um poder superior, através da crença de que esse pensamento egocêntrico, ele é destrutivo, ele é falho, ele é mentiroso. E aí eu vindo a acreditar que um poder maior do que eu possa me devolver a algo que eu ainda não conheço perfeitamente, porque eu, adicto, às vezes não faço ideia do que é a sanidade, do que é a coexistência, a convivência, ela está me devolvendo em um lugar, que é a coexistência. Então eu tenho condições de ser tirado desse lugar onde eu me vejo como centro e ser colocado como parte. Né? Então eu me torno parte e não mais centro. E quando eu me torno parte, o que acontece? Eu percebo que eu tenho responsabilidade, eu percebo que eu posso encontrar prazer com outras pessoas, em outros contextos, percebo meus compromissos, percebo as leis, eu percebo normas, regras, eu percebo possibilidades de eu crescer, de exercer minha individualidade, de sentir prazer de várias formas, tudo isso dentro de uma coexistência. Então, o segundo passo, eu venho acreditar que um poder maior do que eu possa me devolver a isso. E por que eu preciso acreditar que esse poder superior vai agir assim? Porque sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo, eu não faço ideia de onde esse processo de recuperação vai me levar, que a minha vida inteira é a doença. Minha referência de vida é a doença. Então eu preciso ter muita fé para falar, cara, tá, deixei a droga, e agora? O que vem pela frente? Eu tenho que acreditar que tem um poder superior cuidando disso, e que ele possa me devolver a esse lugar de uma forma onde eu possa entender esse processo, eu possa assimilar esse processo a ponto que ele faça parte de mim. E aí essa fé inicial que eu tenho, cheia de dúvidas, né, cheia de questões, né, não esclarecidas, aos poucos a minha realidade em recuperação vai demonstrando que essa crença, né, que acreditar nesse poder superior vai me recompensar de várias formas. Talvez. É a base onde eu me desconstruo. Eu tenho que ceder muita coisa de mim. Eu tenho que me desmontar para montar de novo. Isso, é a desobsessão que Rosenberg colocou. Eu tiro o olho de mim, olho em volta o que está acontecendo e falo, cara, não é o meu umbigo que está em questão. Finalmente eu percebo isso. Ô Leandro, ou seja então, já que espiritualidade é a minha relação com o próximo, automaticamente quando eu tiro a droga, o que eu tenho que colocar no lugar dela é a espiritualidade. Perfeito, muito bom. Né? Quando eu falo que... Não religiosa, né? Exato. A social. Eu posso atribuir esse poder maior do que eu a muitas coisas, desde que essas coisas me façam sentido, sejam bondosas, amorosas, cuidadosas, né? Sejam maior do que eu, maior do que a minha doença. Esse poder superior precisa ter essas características, tá? Ele pode estar o quê? No próprio programa, pode estar em Cristo, pode estar em Allah, pode estar em Buda, né? Depende de cada um. Pode estar na ética, se eu sou ateu, pode estar nas leis, pode estar no Estado, né? Se eu sou agnóstico, pode estar no universo. Enfim, é um poder que vai me acolher, que vai me direcionar para algo. É algo que eu possa olhar e me dar referência. E aí, cruzando com o que o William está falando, quando eu me desloco dessa personalidade egocêntrica, que é esse eu que se considera sozinho no mundo, onde eu tenho que ser servido a todo momento, quando eu me desloco disso para a convivência, permanece o quê? O cristianismo, amar o próximo como a ti mesmo. Em relação à ética, à coexistência, em relação a outras várias religiões, sempre vai privilegiar o quê? Como eu ajo em relação ao próximo. Porque a espiritualidade, se eu achar que é esse contato direto entre eu e Deus, da forma que eu compreendo, vai estar falho. Por quê? Porque eu não atuo nesse campo. Esse campo é onde eu cruzo, né? Eu transcendo dessa realidade para um campo divino. Eu não atuo. A minha atuação é no máximo uma oração, uma meditação. Só isso. O meu campo de existência está onde? No senso comum. Tanto que a cruz era vertical e horizontal também, né? Um banco horizontal, cartesiano. né? A gente, né, cara? O homem. Isso, né? Então, assim, minha área de atuação, gente, onde eu posso exercer aquilo que Deus espera de mim, não é com os anjos lá em cima. Eu não vou amar os anjos lá em cima e cuidar do céu, porque até onde eu sei, o céu deve estar muito bem cuidado, né? Ou o administrador lá de cima é incompetente. Eu acho que o céu está muito bem cuidado, então Deus, da maneira como eu compreendo, e eu acho que qualquer um que chega a uma conclusão através de qualquer tipo de raciocínio, vai concluir que
Se tem alguma coisa relacionada à palavra espiritualidade, é a coexistência. E aí amar ao próximo como a ti mesmo, talvez seja a fórmula matemática mais precisa. Porque eu dou para o outro aquilo que eu quero. Se eu amo como a mim mesmo, eu descarto egoísmo, eu descarto ganância, ignorância, eu descarto um monte de coisa. Eu pressuponho que a pessoa seja falha porque eu sou. Eu pressuponho que a pessoa tenha virtudes porque eu tenho. Ou seja, eu olho para elas olhando para dentro de mim. E quando eu faço isso eu consigo ser sincero porque eu não olho só para a casca. Ou seja, a gente não julga a pessoa primeiro, a gente se julga antes. Troca de chinelo. Um espelho, né? Espelho, né? Um espelho, quando isso acontece, eu consigo ter uma existência leve. Talvez a espiritualidade remeta a isso. E não aqueles momentos que eu pego a minha Bíblia, fico debaixo de uma árvore, fico lendo por 2 horas, saio dali gritando com as pessoas, sendo arrogante. Primeiro eu paro de usar. Primordial. Ficar abstêmico é primordial, porque eu preciso recuperar minhas capacidades mentais, emocionais, né, e físicas. Parar de usar para iniciar esse processo onde eu vou me amar, vou me perceber. Aí, pelo amor que eu tenho por mim, eu vou admitir. Aí eu vou me propor a modificar com a ajuda desse poder superior. E essa modificação vai me deslocar de uma postura egoísta, egocêntrica, para um mundo onde eu convivo. E através desse convívio, eu não preciso buscar o afeto da droga, o prazer da droga. Esse convívio me supre. E aí que chega a felicidade. Basicamente isso. As teorias que eu tenho sobre o meu poder superior não são o resultado máximo da minha relação com ele. Jamais. Aquilo que eu sei aqui, né, dele, através de leitura e teoria, não é a minha relação com ele de fato. Não é o que eu sei dele. Então assim, eu vou conhecendo ele através do quê? De colocar em prática aquilo que eu acredito. E aquilo que o meu poder superior me disse que é o certo. Eu vou verificar se aquilo funciona para mim. E o que acaba acontecendo é que eu vejo que sim, funciona. Aquilo que eu tomo como meu poder superior, apesar de eu não conhecer ele, nunca vou conhecer ele plenamente, como é que eu posso conhecer algo que é maior do que eu? Eu estaria reduzindo esse algo. Sempre que eu pego um Deus e explico ele, eu diminuo ele. Eu posso criar assim, uma didática para falar sobre ele, fazer alguns apontamentos, para tornar aquilo humanamente discutível. Agora, eu acreditar que eu peguei Deus e expliquei, é muita pretensão. Então, dado essa questão do primeiro e do segundo passo, para a gente caminhar para o finalzinho aí, o terceiro passo ele vai vir como um desafio. E assim, é o passo que eu estou tendo um grau de amor hoje. Estou envolvido com a sociedade, estou devolvido à minha sanidade. Eu estou no meio de vocês, né, eu consigo ir para uma ressocialização, eu consigo ser produtivo. Enfim, encontro prazer nisso. Né? Eu pego minha caixinha de música, vou do lado da cachoeira, escuto música, olhando a água cair e sinto prazer nisso. Eu fui reinserido na existência. Eu estava deslocado, fui reinserido. A vida me faz sentido novamente. Primeiro e segundo passo. Aí o que eu tenho feito ultimamente é o terceiro. Todos, mas o terceiro de uma forma bastante consciente, bastante programada até, que é onde eu vou entregar. Qual que é o terceiro passo? No poder superior. Entregar nossas vontades, nossas vidas, aos cuidados de Deus da maneira como nós os compreendíamos. Gente, imagina o que é eu entregar as minhas vontades. É o ato de contrariar já de tudo. Boa, se contrariar em muitos aspectos, mas eu vou falar pra você, cara, que se eu realmente passar por um segundo passo de qualidade, o terceiro passo não vai me soar a contrariedade. Porque assim, as minhas vontades já vão começar a se assemelhar muito às vontades desse poder superior. Essa é a tendência. Vai aliviar. Sim, eu já vou ver aquilo como algo onde eu tenho muita fé, algo positivo, eu vou dar muito valor para aquela entrega. Se eu vivi um primeiro e um segundo passo de qualidade, com certeza eu vou ter cada vez menos uma percepção de que eu tenho que me contrariar para fazer a vontade de Deus, porque elas vão estar meio que alinhadas. Realmente, se eu pegar tudo isso aí e entregar para Deus, Ele não vai pegar e falar, não, se vira. Mas o que acontece muitas vezes? Eu falo, Deus devolve. Eu falo, cara, que assim, eu entreguei no momento de dor, e a hora que eu me sinto bem e preparado, eu falo, eu dou conta, devolve aqui para mim. E aí reinicia. Ele como um bom cavaleiro, mas... Claro, é o arbítrio. Ele fala, pois não, meu filho, toma. Você tem certeza? Né? Toma, se é isso que você quer. Né? E ele vai me devolver porque é o meu desejo. Enquanto for o meu desejo, né? E aí vem a pergunta, eu entreguei realmente? Né? Será que a entrega ocorre nesse nível? A hora de entregar é a hora que eu me percebo pequeno.
Então, a partir do momento que eu me percebi pequeno, Marquinhos, entregar, né, no sentido dos passos, no sentido do terceiro passo, não é eu me anular perante o que eu tenho que fazer, em hipótese alguma. Mas é eu acreditar realmente que, independentemente do resultado, aquilo é a escolha dele. Acreditar que aquilo vai me levar para algo que eu ainda não compreendo, mas que está num plano maior e que com certeza é muito melhor do que qualquer interpretação que eu possa ter da minha vida e do que seria certo para mim naquele momento. Eu, adicto, anseio por muita coisa que está fora do meu alcance. Eu sou ansioso por tudo aquilo que eu não consigo fazer e que não depende de mim. Aí eu fico aqui dentro, martelando o que está lá fora, né? Se eu estou com alguma questão jurídica em relação à minha família, em relação à criminalidade, eu fico martelando aquilo. Então, assim, o terceiro passo, levando um pouquinho do lado aí da psicologia, grande aliado contra a minha ansiedade. Eu fui conseguindo estar feliz com o meu presente. Sóbrio. Sóbrio. Não fiquei naquele triângulo da auto-obsessão. Eu tiro esse olhar de mim mesmo. Aceitação, rendição e entrega. Então eu admito, depois eu preciso pôr algo no lugar e é aí que Deus entra de uma forma mais incisiva na minha vida. Eu desenvolvo essa relação com Ele e no terceiro passo eu adquiro uma confiança onde eu vou entregar. Isso vai me permitir estar aqui e agora vivendo só por hoje. Legal. Tamo junto. Valeu. Valeu.